Vai falar sobre uma campanha de conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal. Inclusive, foi realizada uma caminhada promovida pela Secretaria de Saúde do Estado sobre isso. E estamos recebendo aqui no estúdio a Derlane Maia, que é psicóloga e vai falar mais detalhes sobre esse assunto aqui com a gente. Bom dia, Derlane. Bom dia, Lia. Bom dia a todos. E essa campanha de consciência fetal, como é que ela surgiu? Então, Lia, cada vez está mais grave o uso, o abuso de substâncias lícitas e ilícitas, né? O álcool, ele tem a dificuldade maior de ser uma substância lícita e ter uma aceitação social. Mas, assim, o adoecimento da população está cada vez maior e com muitas comorbidades, né? Então, nós temos os acidentes de trânsito matando mais do que muitas guerras, né? 50 mil mortos ano, isso é de uma gravidade extrema, o que fez com que a Secretaria de Saúde criasse um núcleo, que é um núcleo institucional, unindo também Polícia Militar, Detran, S-Trans, Polícia Rodoviária, para que se pudesse atingir um maior número de pessoas. É verdade. E essa campanha ela foi também pensada com o objetivo de conscientizar as grávidas, né, doutora? Isso. Principalmente as jovens, do risco que elas correm do alto consumo de bebida alcoólica durante esse período, né, que é a gravidez. E sobre os efeitos maléficos da bebida para a gestante e também para o bebê, né? Isso, Lia. Eu trouxe até para você um folder, Eu estou aqui com o meu já. Vida sim, álcool não. Vida sim, álcool não. Evite a síndrome alcoólica fetal, porque o que se tem é que se é 100% evitável, então é 100% de prevenção que se tem que ter. A gravidade, as mulheres, elas muitas vezes estão engravidando sem saber, estão ingerindo bebida alcoólica. Então, aquelas que estiverem na faixa etária de engravidamento, então tem que realmente se cuidar, né? E se tem que fazer a prevenção antes também? Na realidade, a campanha ela vai envolver uma cartilha, onde nós vamos tentar colocar no pré-natal essa consciência. Ela está sendo trabalhada em todas as maternidades, postos de saúde. Ou seja, se você está pensando em ter, já está naquela idade, casou e está pensando, então já tem que começar a dar aquela moderada e começar a tratar o organismo, Isso. né? É verdade. E doutora, me diga uma coisa, essa ocorrência de ingestão alcoólica, gestantes e jovens que consomem muita bebida, é comum aqui no Piauí? Tivemos um aumento de 20%. Né? Aqui? Sim, é uma questão que ela é arrasadora, né? O cérebro, ele termina de se formar aos 16 anos de idade. Isso é importante a gente destacar, porque o jovem está começando a beber mais cedo. Então, nós estamos provocando um despovoamento neuronal de uma forma muito mais invasiva e drástica. Isso é muito sério, porque é um comprometimento da saúde do indivíduo como um todo para o resto da vida. Doutora, o que a gente pode observar também é que a mulherada aumentou, né? Aumentou muito. O consumo de bebida de 20 pelas a 40%, mulheres aumentou bastante, né? Outro alerta, Lia, é o seguinte, tem-se uma leitura de que a cerveja não é uma bebida séria. E é muito sério, porque o teor que se ingere de 5% do álcool presente na cerveja, 10% no vinho e chega a 40% no uísque, né? Então, as proporções que são ingeridas, elas são correlatas. É verdade, eu já vi várias pessoas, amigos, ficarem mal só tomando cerveja, então... E nós temos, né, a legislação, que é a Lei 9294 de 96, que proíbe a publicidade, né, de álcool. Pois é, doutora, é isso que eu ia tocar, isso não atrapalha, não. E aí a cerveja consegue essa penetração como se fosse uma bebida leve, às vezes até em eventos desportivos. Direto, doutora, eu acho que se a gente observar... eles usam muito artistas famosos, artistas globais, jogadores principalmente, o culto, a forma, aquelas mulheres zonas bonitas e tal. E isso é constante. Então a sociedade precisa reagir a isso, estar alerta, porque é como se nós estivéssemos sendo induzidos constantemente. Não se faz propaganda do cigarro, então por que permitir? Pois é, e nós temos uma legislação para isso, que precisa ser coibida. Se o cigarro também é proibido, por que não também proibir? Lia, se nós observarmos a quantidade de acidentes de trânsito, elas estão aqui no Piauí num índice assustador. Já no ano de 2013, nós tivemos mais mortos do que em todo o ano de 2012. E nós estamos encerrando o mês de abril hoje.
Então, a fiscalização, ela é da família, do poder público e o apoiamento da Secretaria de Saúde. O governo do estado está muito engajado nisso. Enfim, né? Uma sociedade inteira, porque a gente diz assim, é proibido vender bebida alcoólica para jovens. Mas o que a gente se vê direto aí nessas casas, você vê, não tem a fiscalização, na churrascaria não tem a fiscalização, eles querem vender. Na própria residência, os pais compram e permitem, deixam lá dentro de casa. Eu conheço casos assim de jovens assim, a gente escuta, né? A gente vê as mães falando, porque aqui em casinha, olha, aqui em casa tá cheio de vinho, tá cheio de cerveja na geladeira, o papai deixou, saiu e viajou. Então aquilo dali já começa, um favorecimento, né, a isso. A favorecer. Mas me fale mais sobre a campanha. Eu sei que a CESAP, ela está encaminhando, né, para as unidades de saúde de todo o estado, cartaz, alertando para o perigo do álcool durante a gravidez. Tudo isso é um trabalho, né, que está sendo feito. Como é que está sendo feito? Além dos cartazes, então vão surgir as cartilhas, elas vão ser implantadas no pré-natal, onde a própria equipe de saúde vai fazer o alerta a todas as gestantes da gravidade, porque assim, não significa que bebeu vai ter a SAF, mas a continuidade na ingesta, ela é uma tendência muito forte de vir a ter. E assim, são crianças que vão nascer com atraso comportamental, com dificuldades de socialização, são futuros delinquentes, porque é aquela criança bobinha, facilmente induzida à delinquência por outros traficantes e tudo mais. É aquele menininho de rua que você vê fazendo pedido e o outro tá lá atrás monitorando e roubando o dinheiro dele. A ingestão da bebida alcoólica durante a gravidez, ela representa um dos riscos mais sérios, né? Tanto comparado quanto a quem fuma, né? Sim. A proporção é bem maior? Olha, assim, por exemplo, se você facilmente eu vejo grávida fumando, que lhe dá uma agonia, dá uma coisa. Assim, o cigarro, a nicotina, ela não chega ao cérebro do bebê. A diferença é essa. E o álcool é como se fosse o álcool colocado direto na veia, porque ela passa pelo cordão umbilical e ela chega diretamente ao cérebro em poucos segundos, porque ela está na corrente sanguínea. Certo. Então, ou seja, a bebida, ela consegue alcançar o cérebro da criança. Ela alcança o cérebro rapidinho. E a ingestão do cigarro, nicotina, não. Só a parte pulmonar, né? Respiratória. Ela atinge muito mais a mãe para depois chegar ao bebê. Então, as doenças são muito severas. Eu queria fazer um paralelo com a síndrome de Down, por exemplo. A síndrome de Down, você tem uma incidência de 1 para 3 mil nascimentos. E a SAF, que é mais difícil você detectar, são de 2 a 3 para 1000 nascimentos. 2 a 3 para 1000 nascimentos. Então, a proporção de SAF é muito maior. É verdade. E se alguém em casa que está assistindo a gente estiver passando por esse problema, quiser receber essa orientação, como é que ela faz, doutora? Então, a família tem que ser um grande apoiador. Nós não podemos já tratar a dependência química como um caso de moral ou de falta de caráter. Ela é uma situação realmente bastante difícil, precisa do apoio profissional. Então, nós temos que lidar com toda uma rede, né, que entra cuidados com a saúde, cuidados com o apoio familiar, projetos educativos, e temos que ter realmente a repressão com as campanhas, porque no dia que a Polícia Militar e o Detran, S-Trans estão na rua fiscalizando, os próprios hospitais têm um fim de semana mais tranquilo. Mais tranquilo, é verdade. Doutora, a senhora já viu algum estudo, algum caso de mães que ingerem bebida alcoólica durante a gravidez e a criança nasce com más formações? Então, o quê? O que é que ela tem? Quais os tipos? Então, da mais grave a mais leve? Nós temos grave, leve, moderada, grave, gravíssima, leve, levíssimas. A mais grave é microcefalia, aquela criança que nasce com a cabecinha reduzida, microoftalmia, que é o olhinho tem uma alteração nos olhos, o retrogmatismo, a ausência do queixinho, então são malformações congênitas. O álcool é teratogênico, né? Ele causa malformação mesmo. Agora, o grave também são aquelas crianças do nível leve, que você vê a criança, o bebê está aparentemente saudável. Normal, saudável. Normalzinho, saudável. Mas no processo de aprendizagem e de socialização, é uma criança que vai ter severas
consequências, ela não consegue aprender, não evolui. E muitas vezes chegam ao consultório do psicólogo, do pediatra, do neurologista com essa queixa de não aprendizagem. E aí, como tem a questão do TDAH, que é o déficit de atenção, que foi muito difundido, é conhecido, melhor diagnosticado, todo mundo só acha que é déficit de atenção. E muitas vezes não é, é SAF. Doutora, muito obrigada. Eu tenho certeza que essa sua entrevista ajudou muita gente em casa, ou não só quem está em casa, mas quem conhece um amigo e tudo. Okay. Como você falou, a família, a pessoa que está precisando pode não estar assistindo, mas a família, como a senhora falou, é o primeiro passo, é importante, é o alicerce na construção de uma nova vida, de uma conscientização. Muito obrigada. Quer deixar mais algum recado? Obrigada. É só esclarecer que realmente a campanha está só iniciando, nós vamos ter uma série de ações e convidar toda a população para que se engaje, porque não é um trabalho só de muitos, é a sociedade toda, os órgãos públicos, todos os entes, e agradecer o espaço, desejar a todos um bom dia, um bom feriado. Um bom feriado, né? Obrigada, então.